Você que crê, diga assim seja. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos. Amém. Gente, bom dia. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Que bom ter você aqui conosco. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Vai ficar melhor. Sempre fica. Amados, nós temos estudado esses dias sobre salvação. E hoje eu quero falar sobre alguns comportamentos que tem que existir na vida de uma pessoa que está num processo de salvação ou que já está salvo. Você precisa analisar a sua vida e perceber: eu tenho essas características, eu me comporto assim, pastor, eu ainda não me comporto. Então comece a adotar esse ensinamento para a tua vida se você quer salvação, porque todos que são salvos têm essa visão, têm esse comportamento. Abra sua Bíblia, por gentileza, Romanos capítulo 12. Mais um pouquinho a gente vai ler o livro de Romanos todo, pessoal. Ler e estudar, né? Está sendo bom para você esse estudo, pessoal? Está sendo bom? Romanos capítulo 12. Tudo começou com aquela frase que o Senhor Jesus declarou para nós: quem crer e for batizado será, né? Não é, será. Vai passar por um processo até ser salvo. E Deus está nos apontando através do livro de Romanos que realmente esse processo existe. E nós precisamos estar inseridos dentro desse processo para que Deus nos transforme. E hoje eu quero estudar o verso de número 9 com vocês. E diz assim, pessoal, Romanos 12, verso 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos com o bem ou ao bem. Vamos ler de novo? O amor não seja como, pessoal? Fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Na tradução na Bíblia Viva, eu quero ler com você. A gente vai estar fazendo esse paralelo no decorrer da leitura, para que eu consiga trazer uma tradução mais clara para você, para que você consiga compreender melhor. Na tradução na Bíblia Viva diz assim: não finjam apenas amar os outros, amem com sinceridade. Existe um mal que muitas vezes assola a igreja, que é o fingimento, a falta de sinceridade. O fato de você não amar uma pessoa, você nem ora por isso. Você simplesmente diz: eu não consigo ser falso, pastor. É simples assim. Então prefiro muitas vezes me abdicar, me afastar. Outros, não. É mais ou menos aquela história, aquele conto que o pessoal geralmente fala. Alguém liga: sua mãe está aí? Aí a criança tira o telefone da boca e fala: é a fulano de tal, mãe. Fala que eu não tô. Aí a criança inocente chega no telefone e fala: ó, a mamãe falou que não tá. Ou seja, a pessoa está fingindo. Aí quando atende o telefone: ô, minha amiga, saudade de você. Essas crianças de hoje em dia falam cada coisa. Ignora, ela está brincando. Era brincadeira da criança? Não. Mas a pessoa muitas vezes ela preferiu trilhar esse caminho da falsidade, de fingir as coisas. E uma pessoa salva, ela não é fingida. Pastor, e quando eu não gosto de alguém? Eu oro por ele. Eu oro por ele, é assim que eu faço. Porque da mesma forma que você não gosta de alguém, alguém pode não gostar de você. E aí, como é que faz? Vamos ser inimigo de todo mundo?
Vamos virar as costas para todo mundo? Só porque as pessoas não gostam de nós, ou porque nós não gostamos das pessoas? Nós oramos. Deixa eu te contar um testemunho. Isso aconteceu lá em São Paulo. Um pastor havia assumido uma igreja, e logo que a irmã chegou no culto, que o pastor subiu, já não era mais aquele pastor que ela estava acostumada. Ela logo de imediato, ela fechou a cara, não gostou do pastor, criou 1000 desculpas para poder sair da igreja. Não gostei do pastor porque ele é isso, porque é aquele outro, porque ele fala muito alto, porque ele é isso. Enfim, N situações ela criou para poder falar, não gostei do pastor, vou embora da igreja. E aí o tempo foi passando, e ela foi passando um momento muito difícil na vida. Mas o orgulho dela impedia ela de vir à casa de Deus, porque na cabeça dela ela dizia, não quero falar com aquele pastor. E aí ela pedia ajuda para muitas pessoas, mas a situação não melhorava. E o Espírito Santo falando para ela, vai falar com o seu pastor. E ela, não vou porque eu não gostei dele. Ele é a pessoa que eu levantei para te ajudar, vá falar com ele. Enfim, ela foi. Chegou na igreja, eu gostaria de falar com o pastor. Ô irmã, faz tempo que você não vem. Pois é, irmão, quero falar com o pastor. O pastor veio, deu uma atenção para ela, ouviu a situação dela, fez uma oração. Depois dessa oração, aquele problema que ela tinha teve uma resolução. E aí ela acabou confessando depois de um tempo para esse pastor, pastor, quando o senhor chegou, eu não fui com a sua cara, eu não gostei do senhor, mas o Espírito Santo falou para mim que eu tinha que vir até o senhor diante da situação que eu estava enfrentando. E com muita relutância eu vim. E depois que o senhor orou, me orientou e eu aceitei, a minha situação foi resolvida. E o pastor foi então, revelou para ela, falou, olha, é muito comum, às vezes pessoas que vão te ajudar muito na vida, o diabo criar no seu coração uma raiva, um ódio, para que lá na frente, essa pessoa que poderia estar te ajudando, não vai estar. E você vai se ver sozinho. Isso acontece muito na família. Às vezes a pessoa começa a maltratar a mãe, o pai, e aí se vê numa situação onde só a mãe e o pai podem ajudar. É que nem aquela história da pessoa ter uma doença que só sara se fizer um transplante de sangue para ter uma recuperação, e só quem tem aquele sangue de repente é o pai e a mãe, que a pessoa não fala. Brigou e daqui a pouco está na mão daquela pessoa. E aí vai ter que abrir mão do seu orgulho, que nem diz o outro, dar o braço a torcer. O diabo já sabia que essas situações poderiam vir sobre você. E ele cria situações contra pessoas que você um dia Deus vai usar para poder te ajudar. É muito comum, às vezes, a pessoa vir à igreja e de repente o pastor não fez nunca nada contra ela. O pastor nunca maltratou nem nada, mas a pessoa cria um ódio, uma raiva. E às vezes só finge que gosta. Só que na mão daquela pessoa, às vezes está a bênção que você precisa. Como no caso dessa mulher que eu citei, a bênção que ela precisava estava diante daquele pastor. E o diabo estava enganando ela, criando uma raiva sem ele ter feito nada contra ela. E como esse caso, tem muitos outros. Às vezes é a mãe que está chateada com o filho, não vou pedir nada para ele. Às vezes é na família, é o esposo com a esposa. A Bíblia nos ensina, o amor para nós que somos cristãos não pode ser fingido. Não pode. Se é para a gente amar, nós vamos amar. De que forma, pastor? Na melação social, eu não consigo ficar melando, abraçando, beijando. Não, o amor que você tem que amar é o amor de Cristo. É esse amor que você precisa oferecer àqueles que muitas vezes estão diante de você. Nós já vamos entrar nesse mérito já. Mas aí o texto ainda continua dizendo assim. Primeiro, o amor seja não fingido, ou não pode apenas fingir que ama, mas tem que ser sincero. Aí ele continua dizendo, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Na Bíblia Viva diz assim, odeiem tudo aquilo que está
errado e coloque-se ao lado do bem. Isso aqui é interessante, porque toda pessoa que quer realmente crescer na presença de Deus, ela precisa tomar uma posição. Você tem que aprender a odiar o que é errado. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus criou os céus e a terra, uma das primeiras coisas que Ele faz é a separação entre luz e trevas. Deus não deixou tudo junto. Isso tem um significado espiritual. Aquelas pessoas que são de Deus, elas não misturam as coisas não, irmão. Aquilo que é errado, e ela não quer se envolver com essas coisas. Mas o que tem de crente envolvido com coisa errada não é brincadeira. O que tem de crente envolvido com coisa errada, sendo conivente com coisa errada, não é brincadeira. Se não estiver num processo de salvação, a pessoa já está perdida. Tem gente que parece que é atraído para fazer sempre coisas erradas. Tem um jeito certo, mas ele sempre quer burlar o sistema, quer dar um jeitinho brasileiro. Não. A Bíblia Sagrada está dizendo: odeie o que é errado. Você quer ser salvo? Odeie o que é errado. E que posição tem que ter? Se posicione do lado do bem, das coisas certas. Isso não tem a ver com querer ser melhor do que ninguém, queridos. Crente não está querendo ser melhor do que as pessoas lá de fora. Não é essa a ideia. É que quando nós conhecemos a Deus, nós passamos a odiar o que é errado. A ideia não é querer ser o santarrão, o melhor do que todo mundo. Não é essa a ideia. A ideia é partir em direção a seguir a palavra de Deus. Então, se a palavra do meu Deus diz que eu preciso odiar o que é errado, então eu não quero nem saber. Se está errado, eu não quero saber. Não, mas deixa eu lhe falar a proposta. É um dinheiro fácil, lucrativo. Isso está errado. Eu quero ganhar o meu dinheiro com o suor do meu trabalho, com a bênção do meu Deus sobre mim. Esse tipo de coisa eu não quero. Você está conseguindo compreender? Essa é uma atitude de uma pessoa que está salva ou está no processo de salvação. Quem não está nesses dois meios, não vai agir assim. Não vai. E aí ele diz mais. Aí sim, agora ele vai falar sobre como nós devemos amar as pessoas em vez de ficar fingindo. Verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Na tradução na Bíblia Viva, aliás, na Bíblia na linguagem de hoje, diz da seguinte forma: amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar um ao outro com respeito. A palavra amor fraternal, o que significa isso, pastor? Quando você vai para o dicionário, você vai ver que a palavra fraternal significa amor que une irmãos e amigos. Isso é o amor fraternal. É o que une irmãos e amigos. Aqui Paulo chega a dizer: olha, você precisa amar o outro de que forma? Com o amor de Cristo. É esse amor que une eu a você, mesmo com as nossas diferenças. Mesmo quando muitas vezes eu não sou uma pessoa perfeita, mas você também não é. Mas o amor de Cristo nos une. Ninguém vai ser perfeito. Toda pessoa que você conhecer vai ter defeitos, não tem jeito. E eu vou deixar de amar a pessoa por causa disso? Aí eu anulo todas as qualidades de uma pessoa por causa de um erro. Não, fulano é gente boa, mas é caloteiro. Tem gente assim, não tem? Você conversa com a pessoa, irmão, gente boa, irmão. Aí é caloteiro. Quer dizer que eu vou odiar essa pessoa? Não. Eu vou amar com o amor de Cristo. O que me une a ela, a ele, é o amor de Cristo. Então, sendo dessa forma, eu oro por essas pessoas.
Eu oro. Daqui a pouco você vai ver ele falando sobre essa questão de orar por essas pessoas também. Então, nós precisamos entender que esse tipo de gente, a gente não tem que odiar. A gente precisa amar com o amor de Cristo, não com o meu tipo de amor, porque talvez eu não vou nem querer estar perto. Existem pessoas que vão precisar da graça de Cristo através de alguém. Deixa eu tentar explicar de outra forma. A Bíblia fala de um rapaz chamado Oséias, um profeta. Esse, Deus manda ele casar com uma prostituta. Olha só que história. O cara é profeta e Deus manda ele casar com a prostituta. Essa prostituta estava com a vida totalmente acabada, então ele vai e casa com ela. Depois de um tempo, o que essa prostituta faz? Trai ele. É pega em adultério. Todo mundo ali já sabe. Oséias não vai mais aceitar. E de fato, a ideia de Oséias é: não vou mais aceitar ela não. Acabou. Poxa, ela estava com a vida totalmente destruída. Eu dei um lar para ela, dignidade. E ela vai e faz isso? Não vou mais aceitar. Mas aí Deus fala para Oséias: ó, vai lá e aceita ela de volta. Mas Deus, aceita ela de volta. Oséias vai lá e aceita ela de volta. Ela já estava sendo vendida como escrava. Ele vai lá e compra ela de novo. Todo mundo olha para aquele absurdo e fala: cara, esse cara está comprando a mulher que traiu ele. Que doideira. Ela trai de novo, depois de um tempo. E mais uma vez Deus fala para ele: eu quero que você compre ela de novo. Não abandone ela. Mas pastor, por que Deus estava mandando o profeta fazer isso? Deus estava demonstrando que assim como o povo de Israel, Deus havia comprado eles. O povo de Israel traía Deus e Deus comprava eles de novo. E Oséias foi a representação real de como Deus faz quando nós o traímos. Então é nessas horas que o amor de Deus alcança essas pessoas. Eu lembro que eu contava para as pessoas sobre o caso de uma mãe que havia perdido seu filho por um rapaz que o assassinou. E no dia do julgamento, ela fez questão de ir lá falar para ele: irmão, isso aqui é muito impactante. Não é todo mundo que consegue fazer isso, mas quando nós estamos num processo de salvação, estamos salvos, nós conseguimos agir assim. Isso não é todo mundo, não é só querer, você tem que estar ligado com Deus de verdade para poder executar isso. E essa mulher vai lá no dia do julgamento, o cara foi condenado, e ela vai lá e fala: eu quero dar uma palavrinha com ele só. Não, só quero dar uma palavra. Todo mundo pensou que ela ia xingar ele: você matou meu filho, você levou meu filho. E ela olha para ele e fala assim: olha, eu te perdoo, viu? Você arrancou a coisa mais preciosa da minha vida, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Aquele assassino, ele não conseguiu compreender aquela atitude. Só que aquilo foi tão impactante, tão poderoso, que lá dentro da cadeia ele se converteu e se tornou um pastor lá dentro. Agora, em vez de desgraçar a vida dos outros, de matar as pessoas, agora ele estava salvando almas para o rei. Talvez você não entendeu, mas o amor, ele é extremamente transformador. E às vezes nós somos condicionados a não amar quem nós não gostamos. Tem um filme chamado Amor Incondicional, onde nesse filme uma moça cristã que tinha feito várias missões na África, de repente ela é acometida por um câncer. Mas ela decide, mesmo com câncer, salvar pessoas. E lá na escola onde ela estudava, tinha um rapaz, sabe aquele tipo de pessoa chamada gótica? Alguém já ouviu falar sobre gótico? Só anda de preto, né? Cheio de corrente, cheio de piercing, um monte de coisa, enfim. Né? E ela falou assim: eu vou me tornar amiga dessa pessoa, eu vou ganhar essa pessoa para o reino de Deus. E ela se aproxima dele. E ele começa a falar assim: eu já entendi a sua. Você é mais um daqueles crentes que só se aproxima da gente para converter a gente para o lado de vocês. Vocês não são verdadeiros, vocês não são sinceros.
Vocês não amam as pessoas. Vocês só querem levar as pessoas para o lado de vocês. Olha que coisa séria. Exatamente o que a gente está tratando. Sobre o amor não fingido. E às vezes nós fazemos isso. Nós só se aproximamos das pessoas só para trazer elas para a igreja. Não porque nós amamos elas. Isso é um erro que a gente precisa corrigir. E aí ela, realmente, a ficha dela caiu e ela percebeu, realmente eu faço desse jeito. Eu não quero amar as pessoas. Eu não quero realmente ter comunhão com essas pessoas, só quero levá-las para a igreja. E ela começou a mudar o conceito dela. Ela falou, eu vou ser amigo dele. Mesmo que ele não queira ser minha amiga. Meu amigo, vou ser amigo dele. E ela começa num processo a sempre sentar com ele. Ele sempre estava sozinho. Na hora do intervalo, ela sentava com ele, comia com ele. E ele falava, o que você quer aqui? Não, eu quero ser tua amiga. Você não vai falar de Jesus para mim, não? Não, eu quero ser tua amiga. E essa menina é tocada por Deus para fazer um grupo de oração na escola. E ela sempre está lá fazendo as intercessões. E começou a vir os alunos. Só que devido ao câncer que ela tinha sido acometida, tinha dia que ela estava muito debilitada e não conseguia fazer. E o namorado dela fazia a intercessão. Só que com o passar do tempo, as pessoas que ela tinha ajudado no decorrer da vida começaram a visitar ela. E viram que ela estava na presença de Deus, mesmo sendo acometida por essa situação. E ela sempre pregando para os outros sobre a importância de estar com Cristo e estar na presença de Deus. E esse rapaz, esse gótico, foi visitar ela e viu que ela mesma, apesar de estar debilitada, falava do amor de Deus e ficava feliz. Não pela doença, mas porque estava em Cristo. E ele não conseguia entender como é que uma pessoa que está prestes a morrer consegue ficar bem, feliz com Deus. E de repente, quem começa a ir no grupo de oração? O gótico. Começa a participar do grupo de oração que ela tinha instituído. Está lá ele intercedendo por ela. Pedindo a Deus por ela. O fato é que ela morre, só que ela conseguiu impactar muitas pessoas, inclusive o gótico se converte. Talvez você não tenha noção do poder do amor de Deus através de nós. É por isso que Paulo deixa bem claro, não é para você amar do seu jeito. Nós vamos amar os outros com o amor de Cristo. O amor de Cristo constrange. Eu não sei você, mas me constrangeu. Porque quando eu começo a pensar quem eu era, eu não tinha nada para oferecer para Deus. Eu estava perdido. Eu tinha todas as características para ser condenado. E Deus ainda assim decide me resgatar. Deus decide me amar. Mesmo sabendo de todos os meus defeitos, todas as minhas falhas, Ele decide morrer por mim. Eu não sei você, mas isso me constrange. Alguém fazer algo por você sem você merecer. Alguém fazer algo por você depois de você ter feito tanto mal a alguém. E de repente a pessoa vira e faz o bem para você. Isso constrange. E isso transforma. E quando uma pessoa salva entende isso e começa a amar as pessoas com o amor de Cristo, esse amor impacta as pessoas. Você está conseguindo compreender isso, sim ou não? Isso impacta as pessoas. E é isso que Paulo está dizendo. Quando nós somos tratados por Deus, esse amor precisa existir. O amor de melação social, não. O amor de Cristo. Eu faço pelas pessoas aquilo que eu recebi de Cristo. Lembra do que Paulo falou lá na Santa Ceia? Porque eu ensino a vocês aquilo que eu recebi de Cristo. Então eu passo para as pessoas o que eu recebo de Cristo. Esse é o amor de Deus. É assim que eu vou passar o amor de Deus adiante. Aquilo que eu recebi de Deus eu passo para as pessoas. Eu fui perdoado? Fui. Então eu vou falar do perdão de Deus para as pessoas. Isso é passar o amor de Deus. Eu me sentia angustiado e Ele me deu alegria, pois eu vou falar da alegria dele para as pessoas. Você consegue entender isso? Eu vivia depressivo, Ele me arrancou da escuridão, pois eu vou falar então para as pessoas que Ele faz isso. Eu vou compartilhar isso com as pessoas. Isso é passar o amor de Deus adiante.
Esse é o amor fraternal. É isso que vai nos unir. É compartilhar desse amor cada vez mais. Só que não para por aí. E aí o texto vai seguindo, dizendo o seguinte. Verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao quem? Ao Senhor. Vamos ler de novo? Não sejais vagarosos no quê? No cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vamos ler a primeira parte primeiro. E aí eu leio numa outra tradução e explico para você. Depois a gente lê a segunda parte. Verso 11 ainda. Não sejais vagarosos no cuidado. Na tradução King James, diz assim: não sejais descuidados de zelo. Ou seja, zelo seria o empenho, o cuidado. E ele está falando, você não pode ser uma pessoa descuidada com isso. Aquilo que você precisa zelar, cuidar, você não pode ser desmazelado. Não pode. Tem outra tradução que diz para você não ser preguiçoso. Não seja preguiçoso. E cá entre nós, irmãos, às vezes nós temos isso conosco. Quando é para fazer qualquer coisa, nós somos muito animados, muito dispostos. Mas quando fala assim, vamos orar, alguns têm uma certa preguiça. Vamos ler a Bíblia? Vamos, né? Somos preguiçosos, descuidados com aquilo que deveríamos zelar, cuidar. Uma pessoa que está no processo de salvação, ela começa a aprender o que eu preciso cuidar, eu tenho que ter realmente um zelo maior. Não posso fazer de qualquer jeito, não posso ser preguiçoso para as coisas de Deus. Não posso. Quando é para Deus, não. É para Deus, eu vou chegar atrasado, não consigo acordar cedo, pastor. Mas para o trabalho você acorda cedo, por que para a igreja você não acorda cedo, irmão? Nos lugares você não chega atrasado, por que na casa de Deus você chega? Isso é desmazelo, você está sendo descuidado com aquilo que você deveria estar cuidando, zelando. Uma pessoa salva ou no processo de salvação, ela zela por essas coisas. Eu quero buscar, eu quero me envolver, eu preciso disso. Uma coisa que eu tenho falado muito, irmão, a abertura de culto não é, como diz o outro lá fora, para encher linguiça. Isso aqui é uma preparação. Tem coisas que você não recebe porque você não conseguiu se sintonizar com Deus, se conectar a Deus. A gente sempre ora a Deus para que cada canção seja inspirada pelo Senhor, para que cada oração feita nesse altar seja inspirada pelo Senhor, para justamente quando você estiver dentro desse ambiente, você consiga ser impactado. Mesmo que você fale, pastor, eu cheguei sem força para orar, mas ouvindo a oração daquela pessoa que está ministrando, aquilo vai mexendo comigo, vai me inspirando. Daqui a pouco eu estou buscando, daqui a pouco eu estou acendendo a chama dentro de mim, daqui a pouco eu estou fervendo também, daqui a pouco eu estou na presença de Deus. Nós oramos para que essas coisas aconteçam, para que tudo prepare você para o ponto culminante, que seria a pregação da palavra, a exposição da palavra, e você pudesse absorver 100% do que Deus quer falar com você. Então não é encheção de linguiça. Estamos adentrando. A Bíblia Sagrada fala, quando entrarmos pelas portas de Deus, entremos com louvor a Ele. Você vai entrar na presença, é com louvor. É assim que nós buscamos. Então isso não pode ser feito de maneira preguiçosa, desmazelada. Paulo está dizendo, você não pode ser descuidado com o zelo. Aquilo que você tem que cuidar, você tem que ser uma pessoa para frente. E aí ele continua na mesma vertente, ele ainda continua dizendo, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo a quem, pessoal? As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer jeito, tem que ser fervorosa, com vontade, com empenho, com disposição.
Vamos orar? Não. Ora, irmão. Não pode ser assim. Uma pessoa que realmente quer ser salva ou está nesse processo, não pode agir assim. Vagaroso, devagar demais para as coisas de Deus, esperto para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus devagarzinho, preguiçoso. Em vez de ser fervoroso, disposto, não, sempre desanimado para as coisas de Deus. Vamos para a igreja, aí vai colocar lá a roupa toda, devagarzinho, de propósito, para atrasar, para chegar depois do louvor, só chegar na hora da mensagem mesmo, bem devagarzinho. E o pessoal metendo pilha, bora que a gente está atrasado. Não, estou indo. Essa não é uma atitude de uma pessoa que está no processo de salvação. Essa não pode ser uma atitude de uma pessoa que está salva. Por isso que eu tenho falado para as pessoas, à medida que a gente tem avançado nesse estudo, tem muita gente percebendo que não está salvo, que precisa rever seus conceitos, precisa mudar seus comportamentos. E aí Paulo ainda continua dizendo, isso aqui é muito importante para nós, olha só, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai aonde, pessoal? Irmão, 3 coisas que você precisa aprender para você carregar contigo para sempre. Primeiro, ele fala sobre se alegrar na esperança. O que é esperança? É aquilo que te traz ânimo, que gera em você uma expectativa de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão dar certo. E o que faz isso com a gente? A palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, isso gera esperança. Se você chegou desanimado e você realmente está com o coração atento à palavra, isso gera esperança para você. Essa esperança, a Bíblia está dizendo, você tem que se alegrar com ela. Tem gente que Deus fala que vai mudar a vida dele, que vai abençoar, que vai abrir porta, e a pessoa não se alegra. Ela não se alegra, ela não se empolga, ela não gera dentro dela uma expectativa. Poxa, Deus falou comigo. Então se eu estava triste, agora eu vou ficar feliz, vou ficar na expectativa. Coisas boas vão acontecer. Deus falou. A pessoa não se alegra. É mais ou menos aquela pessoa que chega e fala assim. Às vezes nos filmes tem uns personagens desse jeito. Esse aqui é o feliz. Aí olha para o cara está assim. Como é o nome dele? O nome dele é Feliz. E ele é assim. Você vê que não encaixa. Não encaixa. E quando Deus ele traz esperança ao coração de um desesperançado, a nossa atitude é se alegrar. Se Deus alimentou sua fé, se Deus levantou você que estava desanimado, se alegre. Tem gente que tem muitas vezes a capacidade de ouvir Deus falar, sabe que Deus está falando e quando sai da porta para fora, deixa a tristeza dominar de novo. E o que você acabou de ouvir, querido? Não gerou esperança? Não gerou uma expectativa de uma vida melhor? Gerou, eu creio. Mas tem gente que crê parecendo que não está crendo. Leve isso aqui com você. Se alegre na esperança. Deus gerou esperança no seu coração, se alegre. Mais do que isso, ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes aonde, pessoal? Na tribulação. Eu sei que tem horas que nós enfrentamos momentos difíceis e a nossa vontade é que passe logo. Pastor, não vejo a hora disso acabar, pastor, não aguento mais. Eu sei que às vezes a gente passa por lutas desse jeito. Por dificuldades que a gente não vê a hora de acabar isso, de vencer logo. Mas a Bíblia está dizendo, seja paciente. Como é que eu vou ser paciente, pastor? Porque Ele já deu esperança para você. Se alegre na esperança e seja paciente, a capacidade de esperar. Espere. Porque a esperança que foi gerada através da palavra de Deus vai fazer você passar por essa tribulação e vencer. E enquanto eu estou esperando, o que eu faço, pastor? Finalzinho do verso 12.
Perseverar no que, pessoal? É assim que uma pessoa que está esperando em Deus, ela faz. É assim que alguém que recebeu esperança, ela faz. Enquanto a vitória não chega, enquanto a porta não abre, eu persevero em oração. Até chegar o momento em que Deus vai se manifestar. Quem está entendendo aqui, pessoal? Eu aprendi a esperar, por causa da esperança. E aí eu persevero. É assim que um cristão ele se porta. E aí, para terminar aqui, que não dá tempo da gente fazer todo o texto, verso 13: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Vou ler na tradução Bíblia Viva, e diz assim: quando os filhos de Deus estiverem em necessidades, sejam vocês os primeiros a ajudá-los, e criem o hábito de serem hospitaleiros. Isso aqui é muito importante. Eu tenho um negócio comigo. Quando eu faço coisas para minha família, eu não cobro. Eu não cobro. Família a gente não cobra. Assim como já ensinei vocês, por exemplo, se a gente vai fazer uma manutenção na igreja, vamos supor que você saiba fazer serviços elétricos. Deus lhe deu essa capacidade. Aí você vem para a casa de Deus e fala assim: não, pastor, eu faço isso aqui para a igreja, eu faço. Cobro baratinho, pastor. Espera aí, você vai cobrar do seu pai? Você vai cobrar de Deus? Deus lhe deu o dom, a capacidade, você vai chegar na casa dele, vai cobrar ainda. Nas igrejas que eu passo, eu sempre ensino as pessoas: nunca cobre nada de Deus, irmão. Você pode fazer alguma coisa para Deus, faça de todo o coração, não cobre não. Um dia eu conversando com um amigo pastor, e ele estava falando, eu fui na igreja dele, ele estava me mostrando: olha aqui, pastor, o que foi feito aqui, aí a gente fez esse telhado, fizemos esse batistério aqui e tal, e graças a Deus, pastor, o irmão só cobrou 3.000 só. Eu falei: égua, ele cobrou 3.000, ele ia cobrar 6 aí, porque para a igreja cobrou só 3. Eu falei: sério mesmo? Eu falei: lá na nossa igreja, eu ensinei os membros da igreja a não cobrar nada de Deus. É a casa do Pai, é a mesma coisa. É só transferir, para você ver que esse pensamento não é absurdo. Se o teu pai, o seu pai de sangue, pede alguma coisa para você, você cobra do seu pai, irmão? Ô pai, tranquilo, pai, eu faço para o senhor. O teu pai fez tudo por você, pagou tua faculdade, tudo que você precisou, ele supriu para você. Aí teu pai te pede um favor: não, pai, tranquilo, eu faço, baratinho para o senhor, pai, só mil conto. É o seu pai, cara. O que Deus está falando para nós, através do apóstolo Paulo, é: quando o povo de Deus tiver uma necessidade, nós, que somos salvos, somos os primeiros a ajudar. É o povo de Deus. A gente se junta, a gente ajuda. Quando a gente fez o lance das cestas básicas, qual era a primeira ideia? Suprir a necessidade de quem está dentro. Depois alcançar os de fora. Primeiro de dentro. Nós precisamos se mover. Se tem uma necessidade a ser suprida aqui dentro, a gente se move logo e ajuda. Porque é assim que uma pessoa salva, ou uma pessoa que está no processo de salvação, ela faz. Ela se importa com quem é da família. Agora nós somos irmãos em Cristo. E se há uma necessidade entre nós, nós se juntamos e ajudamos. Você consegue entender isso ou não? Só que muitas vezes, os de dentro de casa ignoram e a ajuda vem lá de fora. Mas Paulo está dizendo: não está certo isso. Vocês têm que ser os primeiros. Vou ler de novo na tradução, na Bíblia Viva. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los. Se eles fazem parte da mesma família que eu, que é a família de Deus,
nós somos os primeiros a ajudar. Somos os primeiros a orar. Por isso que de vez em quando você vê lá postando no grupo: ó, vamos orar por fulano de tal. Vamos interceder. Está acontecendo um negócio muito sério, se não me engano é Rio Grande do Norte, não, do Sul. Você viu o que está acontecendo lá? Quem já viu? Meu irmão, daqui a pouco a gente tem que fazer uma oração. Temos que orar por essas pessoas. Ah, pastor, não é comigo. Poderia ser. E se fosse comigo, eu gostaria que alguém orasse. Eu gostaria que alguma igreja se levantasse e orasse por mim. Pelo estado de calamidade que estão vivendo. Eu gostaria que alguém orasse. Se eu estivesse na situação deles. Você consegue entender? É isso que Paulo está dizendo. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos para essas necessidades. Nós devemos ser os primeiros. É por isso que a igreja precisa sim fazer trabalho social. A igreja precisa sim fazer visitas em asilos. Nós precisamos fazer isso. Nós devemos ser os primeiros a fazer. Porque infelizmente, quando nós não fazemos, existem os oportunistas que fazem isso, mas com segundas intenções. Nós temos o amor de Deus, por que a gente não leva? Precisamos suprir necessidades. E por fim, para a gente poder finalizar aqui hoje, ele fala no finalzinho aí do verso 13, seguir a hospitalidade. E na tradução na Bíblia Viva diz sobre criar o hábito de ser hospitaleiros. É muito importante você aprender a recepcionar muito bem as pessoas. Tem gente que não gosta de recepcionar. Tem gente que gosta de ir na casa dos outros comer. Não é assim? Ô, me chama aí para ir na tua casa comer. Compra lá uma picanha para nós comer lá. Mas a pessoa fala: não, vem na minha casa, eu quero receber vocês com alegria, com satisfação. Bora fazer um negócio junto. Tem gente que não gosta de receber ninguém. Não, pastor, porque depois a casa vai ficar uma zona, uma bagunça. Não vai dar certo esse negócio não, pastor. Por isso eu prefiro nem chamar. Se é para comer, a gente come em qualquer outro canto. Vamos comer na esquina lá, porque aí a casa fica limpa, fica tranquila. Você está preocupado com isso? Em organizar a casa depois e o momento de comunhão. Ali você está estreitando os laços, está se aproximando de pessoas, está criando vínculos. Isso não tem preço. Não tem preço. Tem gente que se acostumou a viver sozinho, não tem amigos por conta disso, porque está pensando: vai sujar minha casa, vai bagunçar tudo, vai sobrar para mim. Aí nunca faz um almoço em família, nunca faz um momento de reunião, todo mundo junto. Não, vou chamar todo mundo aqui, vamos fazer um momento aqui. Não faz, porque está pensando só nisso. Aprenda a ser hospitaleiro. Aprenda a receber bem as pessoas. Até mesmo porque o texto sagrado também diz que vai ter momentos que você vai receber anjos e você não sabe. Tem hora que você vai estar ajudando um anjo e você não sabe. Esses dias a gente ia fazer uma ministração. O irmão Marcelo ia fazer uma ministração lá em Timbiras. E acabou que o pneu dele estourou. E aí eu fui lá socorrer ele. Na volta do caminho tinha outra pessoa com o pneu também estourado. E eu pensei comigo, falei: se fosse eu gostaria que alguém parasse para me ajudar. Parado naquela estrada, naquele breu, eu falei: eu gostaria que alguém me ajudasse. Estava lá um menino novo, com a sua namoradinha lá, não sabia trocar o pneu. E eu fui lá, parei, misericórdia, é feio, né? Parei o carro, falei: e aí, o que foi? Não, porque estourou o pneu, eu não sei trocar. Eu falei: é mesmo, você vai aprender agora, para nunca mais ficar no veneno. Vem cá, vou te ensinar como é que se troca. Vem cá, é desse jeito aqui, ó, dessa forma. Até que teve uma hora que o Marcelo queria lá ajudar. Eu falei: Marcelo, deixa esse menino trabalhar, rapaz, deixa ele aprender. Senão não adianta, vai passar vergonha, estar lá namorado que não sabia nem onde enfiar a cara, porque o cara pegou o carro e não sabe trocar um pneu. Mas eu pensei: e se fosse eu? Eu gostaria que alguém me ajudasse. Ser hospitaleiro, recepcionar bem as pessoas, ajudar quem precisa. Uma hora isso volta para você. No livro de Eclesiastes, a Bíblia Sagrada diz: se você lançar o pão sobre as águas,
depois de muitos dias você vai voltar a ter esse pão. O que significa isso, pastor? Se você fizer o bem para alguém, depois de muitos dias, isso volta para você, querido. Vai voltar para você. Mas você tem que ser hospitaleiro. Mas se você for uma pessoa egoísta e só pensa em você, meu irmão, não vai voltar nada para ti. Na hora que você mais precisar, você vai procurar para um lado e para o outro, não vai vir socorro de lugar nenhum. Então aprenda a ser hospitaleiro. Amém, queridos? Esse é o ensinamento que eu tenho para você. Existem palavras que são revelações, onde você pega algo e você acha algo muito profundo ali. A gente chama isso de revelação. E existe um ensinamento, que é isso bem aqui. É pegar a palavra e transcrevê-la para você de maneira bem didática. É assim que é. Não tem revelação. É só um ensinamento puro e simples. Só para você seguir. E fazendo assim, você vai estar se comportando como uma pessoa que está no processo de salvação ou já está salvo. É assim que a gente se comporta. Diga comigo, meu Deus, é assim que eu quero me comportar. Deu para aprender, sim ou não? Depois a gente vai dar continuidade. Tem muita coisa aqui que nós precisamos adotar para a nossa vida, que talvez fomos ensinados errados e vivemos uma vida assim. Tem gente que foi ensinada a ser egoísta, infelizmente. Aprendeu a não dividir nada. Tem gente que é assim. Eu lembro de uma irmã que estava falando da filha dela. Pastor, minha filha ela é egoísta, pastor, ela não gosta de dividir. Eu tô trabalhando isso nela. Cada vez que ela quer só para si, eu falo, você vai dividir, você vai dividir. Eu estou treinando ela até ela ser quebrantada. Aprender a dividir as coisas. Você vê que isso é um tratamento, não é do dia para a noite. E assim como uma criança aprende a ser egoísta, um adulto às vezes a sua essência foi fortificada a ser narcisista, orgulhoso, prepotente, só pensa em si mesmo. Só ele, só vem o reino. Às vezes nós fomos treinados assim e não percebemos. Mas que a gente possa aprender a ser hospitaleiro, generoso, fazer pelos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração com você. Sentado mesmo, curve a sua cabeça, feche os olhos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse ensinamento. Agradecemos ao Senhor por nos dar essa base para se viver. Aprendemos, meu Pai, que precisamos amar os outros com o amor de Cristo. O amor de Cristo é poderoso. O que o Senhor está nos pedindo é: ofereça às pessoas o que eu tenho feito por você. Faça o meu amor ir adiante. É isso que Deus está pedindo para nós. Faça o meu amor ir adiante. Ame as pessoas com o meu amor. Isso vai unir as pessoas, isso vai transformar pessoas. Espírito Santo, vem trabalhar no nosso coração. Nós não queremos ser vagarosos nas coisas que são certas. Nós não queremos ser pessoas, meu Pai, que demoram a tomar posições nas coisas de Deus. Não queremos ser assim, Pai. Antes, nós queremos nos alinhar com o Senhor. Queremos estar conectados a Ti. Queremos estar dispostos quando for fazer as coisas para Deus. Sem desculpas, sem preguiça. Se é para Deus, queremos fazer de todo o nosso coração. Ah, Jesus, que o Senhor possa nos ajudar. Tem gente orando, dizendo: meu Deus, me ajuda a me alegrar quando a Tua palavra me gera esperança. Eu quero me alegrar quando a Tua palavra trouxer essa esperança, trouxer essa expectativa que as coisas vão melhorar. Eu não quero continuar triste, mesmo quando Deus fala comigo. Não, Pai, esse não é o comportamento de uma pessoa salva. Me ajuda, meu Deus, a ser paciente em meio às minhas tribulações. Me ajuda a aguardar no Senhor, porque o Senhor virá. O nosso Redentor vivo, por fim, se levantará.
Nos ajuda, enquanto o milagre não acontece, nos ajuda a perseverar em oração, até as coisas fluírem para a tua glória. Nos ajuda a ser pessoas que aprenderam, meu Pai, a serem os primeiros a ajudarem, a estender a mão, a fazer pelos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Nos ajude a ser hospitaleiros, aprender a receber as pessoas em nossa casa, porque ali vai estar gerando laços, vínculos, e isso é importante, Pai. Quantas pessoas se sentem sozinhas, porque muitas vezes, meu Pai, não são hospitaleiras, não sabem recepcionar as pessoas, e a cada dia mais estão ficando mais sozinhas. Mas se o Senhor operar, a mente desta pessoa vai ser diferente. E essas pessoas estão orando e dizendo: Deus, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente, Espírito Santo. É isso que nós desejamos. É ser salvo. É ser salvo. É aprender o caminho da salvação, Pai. Em nome de Jesus. É o que nós queremos, Pai. E você que crê, diga: assim seja. Amém. E graças a Deus. E vamos aplaudir o Senhor, queridos.